Walter Benjamin foi um ensaísta, crítico ali mais ou menos no início do século XX. Escreveu muito sobre a cultura alemã, sobre arte, sobre história e literatura. E talvez o seu texto mais famoso seja a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Inclusive até pensando nos debates sobre cinema, eu acho que esse é um texto que, vez ou outra, é comentado aqui no YouTube por canais de cinema e até livros que compilam textos referentes a cinema. Geralmente, às vezes, o texto do Walter Benjamin está incluído. Hoje eu queria comentar outro texto do Walter Benjamin, que é o Pintura e Fotografia, que é um texto que faz parte de uma compilação chamada Carta de Paris, que se refere a fragmentos de escritos que iam fazer parte de uma obra maior, que era As Passagens de Paris, ou só Passagens. Esse é um texto que não é muito difícil de encontrar. Geralmente nos textos sobre arte e fotografia, esse texto está incluído. Então, Pintura e Fotografia por Walter Benjamin. Walter Benjamin comenta sobre passeios em bairros parisienses e começa comentando sobre pinturas que ele encontrava à venda nesses passeios, com temas geralmente relacionados ao salão burguês, natureza morta, paisagens marítimas, nus, pinturas de gênero e interiores. Acho que não é difícil pensar nessas pinturas como simplesmente objetos de decoração desses salões, E os pintores, que vendiam, não raras vezes se apresentavam em estilo romântico, com chapéu de aba larga e casaco de veludo, sentado ao lado dos quadros, numa cadeira articulada. Essa arte se dirige a famílias burguesas, que estão passeando nesse momento, que provavelmente se deixa impressionar mais pela presença do pintor e pela indumentária exuberante do que pelos quadros expostos. E aqui vem um ponto interessante no texto do Walter Benjamin. Nesse momento, a fotografia já estava se consolidando e, em alguma medida, passou-se a questionar bastante o papel da pintura, pois a fotografia vinha como esse instrumento que reproduzia a realidade sem nenhum tipo de aparato, reproduzia a realidade de maneira direta, enquanto a fotografia dependia na mão do pintor, e se discutia o quanto isso talvez maculasse a representação da realidade. É partindo dessa imagem desses vendedores, desses quadros, desses locais de passeio da burguesia, que ele parte da seguinte reflexão. Não é certamente nesses pintores que pensamos a propósito dos grandes debates que nos últimos tempos têm surgido sobre a situação da pintura, porque o que eles fazem só tem a ver com a pintura enquanto arte, na medida que também a sua produção é cada vez mais destinada ao mercado em sentido lato. É curioso pensar que, nesse sentido, a ideia de arte está vinculada muito mais a uma ideia de produto, uma ideia de mercado. A ideia de estabelecer alguma coisa enquanto arte tem muito mais a ver até com dar mais credibilidade na hora de se vender isso. Mas os pintores de mais renome não precisam se expor eles próprios ao mercado. Têm à sua disposição os salões de arte. Ainda assim, os seus colegas ambulantes dão a ver alguma coisa mais do que a pintura no seu estado de máxima humilhação. Eu comentei que o Walter Benjamin está em diálogo com muitos críticos de arte e pintores daquele período. E ele vai citar diretamente André Lyoté, escultor e pintor francês. Nas seguintes aspas. Quem se interessa por pintura hoje em dia, mais tarde ou mais cedo começa a pintar. Mas, a partir do dia em que um amador começa a pintar, a pintura deixa de exercer sobre ele aquela espécie de fascínio religioso que ela própria tem face à esfera profana. Aqui se levanta um aspecto que vai ser bastante discutido no texto mais famoso do Walter Benjamin, sobre a questão da perda da aura que a arte assume. E isso talvez seja o grande ponto do debate. E a solução disso às vezes parte de propostas bastante esdrúxulas ou que flertam com o fascismo. Em seguida ele vai citar Alexandre Singria, que é um pintor suíço que é da opinião que a extinção das corporações com a Revolução Francesa, as corporações de ofícios medievais que regulavam a produção artística e artesanal por meio de regras rígidas, então de alguma forma a crítica do Singria é para um viés mais conservador, contra a Revolução Francesa que teria destruído uma ordem tradicional e instalado um tipo de desgraça. Para a Singria, a extinção dessas corporações acarretou a extinção dos artistas, desprezando toda e qualquer disciplina, que se comportariam como animais selvagens.
Então, ao mesmo tempo que existe essa perda da aura, ela está diretamente ligada a uma questão de acesso à arte, né? É uma questão de acesso não só a obras, mas até no próprio fazer da arte. Então, esses novos tempos, na percepção desses pintores, se marcou por uma perda da capacidade de compreender, uma forma de produção desinteressada. E com esse rompimento com os interesses públicos, a pintura ficou relegada simplesmente às discussões de críticos de arte. E nesse momento do texto, Walter Benjamin vai passar a discutir a questão da função da arte. Qual seria a função da arte na sociedade? E mais uma vez ele traz uma citação do André Lhote, que se pergunta a questão do que seria um quadro útil. E o texto se segue. A história mostra que a pintura muitas vezes levou a cabo determinadas tarefas sociais por meio de efeitos de natureza imediata. O teórico de arte Titze, de Viana, chamou a atenção para isso ao definir do seguinte modo a utilidade de um quadro. Abre aspas. A arte ajuda a entender a realidade. Os primeiros artistas, que impuseram à humanidade as primeiras convenções de percepção do rosto, prestaram-lhe um serviço semelhante ao dos gênios da pré-história, que formaram as primeiras palavras. Lhote segue a mesma linha nos tempos históricos e afirma que a cada nova técnica corresponde a uma nova ótica. Então, nesse debate de pensar na função da arte, começou a se pensar historicamente, em determinados momentos, esse olhar do artista, essa questão da reprodução, permitiu a trazer uma nova percepção da realidade, percepção do rosto, percepção das coisas, a partir justamente dessa reprodução. O que é curioso, eu acho que esse aspecto existe essa discussão também no cinema, em como a câmera possibilitou a gente visualizar as ações de maneira muito mais próxima. Possibilitou justamente aos olhos ter determinadas visões que a olho nu a gente não poderia ter. Isso possibilitaria ampliar o nosso horizonte de percepção. Então, a chave que esses críticos defendem é que, em alguma medida, a arte, a partir desse olhar detido sobre o objeto, permite novas possibilidades em relação ao olhar. O que, de alguma medida, daria algum tipo de função para a arte. Né? E o texto segue. Os delírios do nascimento da perspectiva, a descoberta decisiva do renascimento. O primeiro encontro foi Paolo Uccello, aspas, poderia comentar as várias etapas da evolução da percepção do rosto, dos primitivos até hoje, servindo-me do simples exemplo do prato. O primitivo desenharia como uma criança, em forma de círculo, o homem do renascimento, em forma oval, e o moderno, que poderia ser representado por Cézanne, né, pintor francês, como figura extraordinariamente complexa. E aí Walter Benjamin traz uma objeção a essa visão. Né? Se a utilidade de tais conquistas da pintura servisse não à percepção, mas apenas à sua reprodução, mais ou menos sugestiva, essa utilidade seria legitimada então no domínio exterior da arte. De fato, uma tal reprodução atua através de vários canais, o desenho industrial e o da imagem publicitária, ou da ilustração para fins de divulgação ou científicos, sobre o nível de produção e o nível de cultura da sociedade. E aí que entra a questão da fotografia. Né? Porque se a arte tem que ter uma função, e o avanço dela está nessa questão da reprodução, do mais próximo que reproduz do objeto, ou quanto mais próximo traz essas nuances para o objeto, aí vem a fotografia e joga isso totalmente por terra. E aí é o que o texto se segue, começa a falar sobre fotografia e pintura. E aí esse conceito elementar de utilidade é simplesmente ampliado pela fotografia. Então há 8 ou 10 anos começou a investigar-se a história da fotografia. O estudo de Gisèle Freud, a fotografia na França, coloca a ascensão da fotografia em relação à ascensão da burguesia. E exemplificava essa relação de forma particularmente feliz com a história do retrato, apontando para a aceleração e o barateamento, e assim para uma massificação da produção de retratos. Mostra-se como a evolução técnica alcança com a fotografia um nível adequado ao da evolução social, e assim o retrato se torna acessível a largas camadas da população burguesa. E aí, como já estava se discutindo sobre a questão de que se aquelas artes que eram vendidas nos passeios aos burgueses era arte de fato, né? Entrava no debate da arte, entrava nesse debate da perda da aura, e aí entra na discussão, fotografia é arte? No domínio da teoria, essa controvérsia concentrou-se na questão de saber se a fotografia era uma arte, elevado a nível artístico de uma série de fotógrafos dos primeiros tempos, que trabalharam sem quaisquer pretensões artísticas,
e cujos trabalhos visavam apenas um limitado círculo de amigos. Abre aspas para Gisele Freud. A pretensão de fazer da fotografia uma arte foi colocada precisamente por aqueles que fizeram da fotografia um negócio. Fecha aspas. A pretensão da fotografia ser uma arte é contemporânea da sua aparição como mercadoria. A situação tem sua ironia dialética. O processo que mais tarde estava destinado a pôr em causa o próprio conceito de obra de arte, forçando seu caráter de mercadoria por meio de reprodução, define-se como um processo artístico. E aí, em alguma medida, como eu comentei agora há pouco, de como a fotografia reproduzia essa realidade sem nenhum tipo de aparato, começou-se a ter algum tipo de uma tentativa de tratar a fotografia, de ter uma ação direta sobre a fotografia. E é aí que surgem as sobreposições e colagens. E essa é uma tentativa dos surrealistas de dominar artisticamente a fotografia, que falhou, segundo Benjamin. Ignoraram a força de impacto social da fotografia. E aí o Benjamin pontua: poderemos nos despedir dessa vibrante história do encontro da pintura com a fotografia, com a simpática fórmula proposta por André Lhote? Para ele é indiscutível, abre aspas, que a tão falada substituição da pintura pela fotografia pode ocupar o lugar destinado a executar aquilo que se podia chamar os assuntos correntes. Então a pintura ficaria com o domínio do puramente humano e eternamente intocável. Fecha aspas. Felizmente, essa construção não é mais do que uma armadilha que se fecha atrás do pensador liberal e entrega sem resistência ao fascismo. No último ponto do texto, o Walter Benjamin vai discutir a questão da inspiração, tanto para a pintura como para a fotografia. Mais uma vez citando críticos, pintores e poetas. No caso, René Crevel, poeta e romancista francês. Nas seguintes aspas: entre as mais significativas obras da pintura, contaram-se sempre aquelas que, precisamente por mostrarem um mundo em decomposição, acusavam aqueles que eram responsáveis por isso. De Grunewald a Dalí, do Cristo apodrecido ao burro apodrecido. Sempre a pintura soube encontrar novas verdades que não eram apenas verdades da pintura. Fecha aspas. Segue Benjamin. O fascismo é afetado pelo seu modo de ver a realidade. Para eles, pintores perseguidos, a tentação de pintar segundo a natureza é mínima. As pálidas faixas de terra dos esquadros, povoados de espectros ou de monstros, não são imitações de natureza, mas espelhos do estado de classes. E aí ele cita Christian Gaillard. Abre aspas: se os temas das minhas obras fossem de natureza social, eu teria de ser visualmente tocado por eles. Fecha aspas. E Benjamin conclui: trata-se de uma formulação muito problemática para os contemporâneos dos estados fascistas, em cujas cidades e aldeias dominam a paz e a ordem. Esse é o texto então do Walter Benjamin. Eu acho curioso, pensando até e ampliando isso, pensando na discussão sobre cinema, acho que em alguma medida a gente pode pensar em vários momentos essa discussão sobre a presença da fotografia, essa discussão sobre relação de arte com mercadoria, muito em relação ao cinema e até nessas questões da representação do cinema. Eu acho que um grande exemplo seria o cinema do neorrealismo italiano, que justamente trazia essa reprodução de uma realidade, trazia essa reprodução das mazelas sociais que estavam acontecendo na Itália, o que servia de completa dicotomia com os filmes de Telefone Bianco, que eram os romances burgueses, que eram mais aceitos pelo fascismo italiano justamente por representar essa ordem, essa paz do Estado fascista. Então, apesar de ser um texto muito sobre pintura e fotografia, sobre esse debate da perda da aura da pintura, essa discussão crítica sobre que caminho a pintura ia servir, que função a pintura teria na sociedade, esse embate entre pintura e fotografia, acho que serve para a gente pensar sobre o cinema, sobre a função do cinema, sobre a perda da aura do cinema, a morte do cinema, etc. E, no fim das contas, discutir sobre arte dentro da sociedade. Bom, então esse foi o Lendo o Texto de hoje. Eu estou experimentando esse formato, que seria um pouco mais uma síntese do texto, uma discussão sobre o texto, trazendo apenas algumas citações. Eu não pensei em abandonar o outro formato, talvez vai de texto para texto, mas eu gostaria de saber o que você achou do vídeo, o que você achou desse formato, o que você acha do outro formato, e sugestões de textos, e vamos continuar discutindo sobre esse texto, sobre cinema e sobre arte em geral. O campo dos comentários está aberto para a gente debater.
Então verifique sua inscrição, tem vídeo toda semana aqui, tem podcast e tô sempre falando sobre filmes, sobre textos e sobre arte em geral. É isso, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.